1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor, o meu Deus, te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. Olha Davi profetizando, né? Ele já estava enxergando a vitória. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Eu vou ler o versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Amém, igreja? Aleluia, meu Deus. Hoje é o último dia, a vitória do teu filho e da tua filha. Manifesta, Deus, a tua presença, a tua glória. Que o Senhor fale, nos encoraje, Senhor, nos dê força para que este gigante que tem se levantado contra a igreja, contra o teu povo, que este gigante caia por terra. Não em nosso nome, mas no nome de Jesus é que nós oramos, declaramos, profetizamos a vitória, para a glória do teu nome. Então, igreja, desocupe as tuas mãos, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir esse Deus. Aleluia! Glória a Deus. Então se assenta. Davi, um menino, 15, 16 anos, pastor de ovelhas, está enfrentando um gigante chamado Golias, um guerreiro, estava lá desafiando o exército de Israel. Igreja, Golias, ele se apresentava todo equipado, da cabeça aos pés. Só para você ter uma ideia, a armadura, a couraça de Golias pesava 70 quilos. A sua lança, de 10 a 15 quilos. E o escudo que ele usava para proteção, 25 quilos. O homem tinha quase
3 metros de altura. O homem era um monstro. Um monstro. Que conseguia aterrorizar todo mundo. Então, quando ele se apresentava ali no vale, desafiando as companhias de Israel, dá-me um homem para lutar comigo. Quando eles olhavam para Golias, Golias parecia um tanque de guerra. O herói dos filisteus, um gladiador, nunca havia perdido uma luta. Quando ele se apresentava, ele metia medo nos soldados de Israel. A Bíblia diz que todos fugiam assustados, porque não havia ninguém para lutar contra Golias. Quando Davi se apresenta, um menino, pastor de ovelhas, inexperiente, quando Davi se apresenta, o rei Saul, olha só a que ponto chegou. Como ninguém se apresentava dos soldados de Israel para lutar contra o gigante, o rei Saul prometeu, como recompensa, quem se oferecesse para lutar contra o gigante, o rei, estava dando como recompensa para motivar alguém a se apresentar. Quem se apresentar para lutar contra Golias, como presente, vai ganhar a minha filha, Mical, como esposa. Uau! Vai se tornar meu genro. Vai morar no palácio. Vai se tornar rico. Rico. E tem mais. Vai estar livre, isento de pagar os impostos por toda a vida. Igreja, olha que baita recompensa para incentivar, para motivar alguém do lado de Israel a lutar contra Golias, mas mesmo assim, ninguém se oferecia. Ia casar com a filha do rei, iria ganhar riquezas e mais riquezas, tanto o pretendente como toda a família ficaria livre de pagar os impostos. Gente, com toda essa recompensa, ninguém se apresentava. Davi chega. Davi tinha intimidade com Deus, tinha aliança com Deus. Dá um glória a Deus. Quando Davi chega e que ele se apresenta, foi uma oportunidade. Deixa eu dizer isso para você. Às vezes os gigantes, problemas, dificuldades, sabe, obstáculos que se apresentam na tua vida, muitas vezes servem de trampolim para a tua vitória. Davi, ele enxergou Golias como uma oportunidade.
Não só de casar com a filha do rei, ficar rico, livre de impostos, mas também de ficar conhecido, né? Porque ele era um pastor de ovelhas, um menino. Então, muitas vezes, as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho, vem disfarçado, vestido de problemas. Por isso que você não pode fugir, se esconder dos problemas. Quando Davi vai ao encontro de Golias, eu li aqui para você, o versículo de número 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, o gigante Golias, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se. Apressou-se Davi e correu ao combate. Ou seja, Davi tinha pressa da bênção. Ele não se acovardou como os demais soldados de Israel. Davi não fugiu. Davi não se escondeu. Davi estava enxergando aquela luta, é uma oportunidade que ele estava tendo, que Deus estava preparando para ele. E muitos ficam, né, tentando empurrar com a barriga os problemas. Tanta coisa para resolver, vai deixando para amanhã. Ao invés de atacar, partir para cima, queridos, o problema vai continuar existindo. Você pode até fingir que ele não existe, mas ele vai continuar lá. Tem uma palavra, né? Uma palavra, procrastinar. Você sabe o que é procrastinar? É empurrar com a barriga. É adiar. A pessoa fica adiando a solução, fica, sabe, se escondendo. Não, o tempo vai, igreja, o tempo vai passar e o problema só vai aumentar. Não adianta tentar fugir, se esconder, fingir. Davi, ele se apressou, ele correu em direção a Golias. Ele tinha pressa de vencer e receber a bênção. Ele tinha pressa. Da mesma forma, não se esconda, não fuja. Deus é contigo, vai em nome do Senhor. Glória a Deus, igreja. Vai em nome do Senhor. Davi, ele tinha intimidade. Ele tinha aliança com Deus. Ele sabia que Deus era com ele. Deus é contigo, quem crê dá um glória a Deus. Esse versículo, eu vou reler para você, porque Davi em nenhum momento, ele chamou para si, ou quis receber a glória, pelo fato dele ter matado o leão e o urso. Davi não glorificou a si mesmo, mas glorificou a Deus. Olha aqui o versículo de número 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou. Foi o Senhor que me livrou, meu Deus me livrou da mão do leão e da do urso. Ele, o meu Deus, me livrará da mão deste filisteu. Ou seja, Davi, ele poderia ter dito: fui eu que matei,
Eu que matei, olha aqui para mim como eu sou bom. Eu que matei o leão e o urso. Não! Davi glorificou a Deus. Não queira tomar a glória para si. Deus tem que ser glorificado. Porque do Senhor é a guerra. É Ele que peleja por nós, por vós, glória a Deus. Deus vai te dar vitória. É o Senhor que vai guerrear as tuas guerras. É Deus, irmãos. E outra coisa linda que eu vejo aqui, meu Deus, eu fico tão assim, maravilhado com a palavra. Eu vejo aqui no versículo, veja comigo versículos 42 e 43. Quando Davi se apresenta para lutar, que Golias olha para ele. Versículo 42. E olhando o filisteu, o gigante, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Ou seja, olha aqui para o pastor. Golias, o gigante, se sentiu ofendido. Ele se sentiu ofendido de Davi se apresentar para lutar contra ele, um menino inexperiente e ainda sem armadura. Davi se apresenta com cara limpa, só confiando em Deus. Ele se apresenta com o seu cajado, com a sua funda, o seu estilingue e 5 pedras que ele pegou no ribeiro. Golias olhou para ele e falou: "Uai, piada, estão querendo brincar comigo? Mandar um menino?" Golias o desprezou, se sentiu ofendido, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Olha o versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Irmãos, olha aqui para o pastor. É o 5º domingo pregando sobre o mesmo tema. Eu falei: Deus, eu quero algo diferente, que chame a atenção, né, que venha edificar a igreja. E eu fiquei ali também, conversando com os meus botões, mergulhado na palavra. Sabe a conclusão que eu cheguei aqui nesse versículo? Por que Golias diz assim para Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Eu acho que foi uma estratégia de Davi. Pastor, como assim uma estratégia de Davi? Golias olhou para Davi e viu o cajado de pastor que Davi carregava. Mas Golias não viu a funda e nem as pedras. Então, eu comecei a pensar, Davi usou o seu cajado como estratégia,
para distrair Golias. Golias olha, Davi lá está lá com o seu cajado, numa mão, Golias olhando, acabou se distraindo. Sou eu algum cão para vires contra mim com paus? Mas o estilingue, a funda, estava lá escondido. Golias não sabia, foi uma estratégia. E Davi diz para ele: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, era uma bolsa que ele carregava. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa. Preste atenção nesses detalhes. Eu falei que eu ia passar o pente fino. Uma pedra afunda. Golias está olhando lá o cajado, está disperso, distraído. Davi pega a pedra com a funda e lança. E o único ponto vulnerável, o único ponto que havia, porque Golias estava todo equipado com a sua armadura, capacete, couraça, espada, lança, escudo, o único ponto que havia era a testa de Golias. Quem sabe um espaço, uma abertura pequena, bem na testa. Quando Davi lança a pedra foi como se fosse um míssil. Dá um glória a Deus. É como se fosse um míssil. A pedra veio e cravou. Perceba essa palavra. Cravou, no sentido que a pedra entrou. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu não para trás. Esse é outro detalhe. Golias não caiu para trás, ele caiu para frente. E eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas primeiro, vamos parar. Pastor, mas será que Davi era tão bom assim? Para acertar exatamente no lugar, na testa, o único lugar que estava desprotegido. Será que Davi conseguiu mirar e acertar? Será que Davi era tão bom assim? E agora? E agora? Será que foi Deus que pegou a pedra, o anjo, e levou até a testa do gigante? Marisa, vem cá, bem. Não deixa que eu vou até aí. Fica de pé. Eu vou te permitir. Arranca, pode arrancar, sem dó e piedade, eu não vou chorar, não vou gritar. Arranca um fio de cabelo da minha cabeça. Vai na fé, vai um fio só. Não vai tirar um monte, hein? Já está faltando, já tem pouco. Você vai arrancar um feixe, aí vai me criar problema. Um fio só. Ai, Jesus. Ai.
Ai! Loirinho? Eu nem estou vendo. Vem cá, Marisa. Não vou nem pegar na mão, que eu não estou vendo o bichinho, tem que pôr óculos. Coloca para mim. É o Felipe que está lá na mesa? Felipe é um menino joia. Quem pode aplaudir o nosso Deus pelo Felipe? Quem pode? Está lá na mesa, está lá no computador. Ô Felipe, então coloca aí para mim Juízes, capítulo 20, versículo 16. Vamos ver o que está escrito. Segura o fio. Não, Juízes. Ó, entre todo este povo, havia 700 homens. Quantos homens? Havia 700 homens escolhidos, canhotos. É difícil, né? Com a mão esquerda ainda. Os quais todos, os 700, atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. A um cabelo e não erravam. 700 ainda canhotos. Pegavam a funda e ó, levanta o cabelo. Acertei. Caiu no chão? Deixa eu ver ele cair. Caiu? Olha lá. Está vendo, igreja? Então vamos aplaudir. Olha aqui. Olha aqui para o pastor. Gente, Deus estava presente. Os anjos estavam assistindo. Mas Davi, ele sabia usar a sua funda. Davi estava preparado. Se 700 homens canhotos usavam da funda e acertavam um fio de cabelo, Davi, imagina o tamanho daquele gigante. Ele falou: agora eu não erro de jeito nenhum. O homem é muito grande. O homem é muito grande, não tenho como errar. Então Davi estava preparado. E é isso, outra coisa que eu quero falar para você. E é tão importante que eu vou subir no altar. Normalmente eu desço, mas eu vou subir no altar. Queridos, não saia para lutar contra Golias, contra Satanás, se você não estiver preparado. Davi sabia manejar muito bem a sua funda. Ele confiou em Deus, dá glória a Deus. Davi confiou em Deus, mas Davi também confiou em si mesmo, nas suas habilidades. Porque tem gente que confia em Deus. Não, Deus vai fazer. Deus é poderoso. Do Senhor é a guerra. Deus vai me dar vitória. E ele deixa para Deus fazer tudo, e ele cruza os braços. Mas o que você está fazendo aí sentado? Por que você não está lutando? Não, Deus está lutando por mim. Mas e você? Não, eu estou no Salmo 40, estou esperando. Você não vai lutar? Não, Deus já está lutando. Mas você vai ficar aí de braços cruzados, sentado, não vai fazer nada? É, Deus está lutando por mim. Tem crente assim, que joga tudo nas costas de Deus. Tem que haver um equilíbrio, diga comigo, equilíbrio. Davi, ele confiava em Deus.
Davi confiava em Deus, mas ele também fez a sua parte. Ele se preparou para aquela batalha. Ele tinha certeza das suas habilidades. Olha aqui para o pastor. Estamos passando o pente fino. Estamos passando o pente fino na história. Quando Davi disse: eu matei o leão e o urso, o Senhor me livrou, Deus estava comigo, e eu matei o leão e o urso, o Senhor me livrou, Ele também me livrará desse incircunciso filisteu. Olha aqui para o pastor. Sabe qual é a pergunta que eu me fiz? E eu quero fazer para você. Quando Davi disse: eu matei o leão, matei o urso, Deus me livrou, Deus me deu vitória, o Senhor também me livrará e eu vou acabar com esse gigante. Eu te pergunto, a pergunta que eu fiz para mim: por um acaso, será que Golias era mais forte do que um leão? Será que Golias, até pelo seu tamanho, era mais forte do que um urso? Que eu saiba, não, irmãos. Homem nenhum é mais forte do que um leão e um urso. Espera aí. Se Davi já tinha vencido o leão e o urso, porque eles atacavam o rebanho de seu pai, as ovelhas, quem era Golias para Davi? Quem era Golias para Davi? Era um animal. Um animal selvagem que estava atacando as ovelhas de Israel. Os soldados de Israel. Então Davi olhou para Golias como se ele fosse um animal. Porque Golias não era mais forte do que o leão. Golias não era mais forte do que o urso. E Davi venceu tanto o leão quanto o urso. Então Davi olhou para Golias como se fosse um animal. Comparou: eu matei o leão, eu matei o urso, esse aí também vai, eu vou acabar com ele. Porque Deus é comigo. Então tem que haver equilíbrio, irmãos. Você tem que confiar em Deus. Mas também tem que confiar nas suas habilidades. Você tem que estar preparado. Nós tivemos reunião aqui com os pastores, evangelistas, líderes. Uma equipe top, um time de primeira. E eu sei com quem está ao meu lado, eu conheço cada um deles. Uma equipe poderosa e que juntos nós somos mais fortes. E eu sei da habilidade, do talento de cada um deles. Deus conhece, Ele sabe da tua habilidade. Deus sabe do teu talento. E você tem que usar esse talento, a tua habilidade, para enfrentar os problemas, as dificuldades, os gigantes que se apresentam na tua vida. Não é você jogar tudo nas costas de Deus. Você tem que fazer a tua parte. Davi, ele confiou no Senhor, mas ele também era, o homem era uma fera, no estilingue. Então ele não teve medo, porque ele passou por aquela experiência. Irmãos, eu costumo dizer que os problemas que a gente tem na vida, Deus permite, é como se fosse uma escola. Você aprende nas dificuldades.
É nas dificuldades que você usa da tua fé. Porque se tudo vai bem, você não precisa da fé. Está tudo indo bem na tua vida, mar de rosas, você não precisa da fé. Está tudo bem, você não precisa de fé. Mas quando você está passando por problemas, quando você tem gigantes para derrubar, aí você precisa da fé. Aí você precisa usar as armas que você tem. Davi, ele estava preparado. O crente, o obreiro, tem que estar preparado para derrubar gigantes. Golias confiava nos deuses que ele servia. E Davi confiava em si mesmo. Mas Davi confiava em Deus e nos talentos, na preparação que ele teve quando ele venceu o leão e o urso. Queridos, você vai ter vitória a partir do momento que você glorificar a Deus, ser grato. Irmãos, gratidão. Olha, se você quer ser feliz, comece o dia agradecendo. Quer ter uma vida mais leve? Agradeça. Tem gente que já acorda nervoso. Que tal você acordar já agradecendo pelo fato de você estar vivo? E quando você agradece, esse sentimento parece que te preenche. Davi sabia que ele precisava da ajuda de Deus, mas não jogou tudo para Deus fazer, não. Então vamos lá, Provérbios, para terminar. Livro de Provérbios, capítulo 3. Dá glória a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor. Repita junto comigo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Você tem que confiar no Senhor, não é se apoiar em você mesmo. É o louvor, né? O louvor que foi apresentado. Longe de ti, não posso viver. Não vale a pena existir, irmãos. Não vale a pena existir se Deus não for contigo. Não queira carregar a vida sozinho. Se prepare para as batalhas. Oração, jejum. Ore, busque a Deus, se consagre. Agradeça sempre. E não confie no seu próprio entendimento, se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quem crê na Bíblia, na palavra de Deus, dá glória a Deus e aplauda o nosso Deus. Agora, outro pente fino para a gente terminar de verdade. Por que Golias caiu para frente e não para trás? Nossa, quando eu faço assim, misericórdia. Se eu tiver que cair para trás, eu estou frito. Minhas costas arrebentam. Provavelmente Golias estava assim, ó.
Porque todo mundo pensa, levou a pedrada, caiu para trás. Não. A Bíblia diz que ele caiu com a cara no chão. Se você vê em novela, em filme, Golias caindo para trás, não está de acordo com a Bíblia. Golias caiu com a cara no chão. Provavelmente ele estava assim, numa posição de luta. E o peso do corpo, a gravidade, ele era tão pesado que quando a pedra bateu, ele caiu com o focinho na terra, no chão. E por que a Bíblia dá esse... Deixa eu ler, irmão, vou ter que voltar lá. Irmão, tudo que está na Bíblia, cada detalhe, não está à toa. Deus não vai permitir algo na Bíblia que não está lá só para enfeitar. Olha aqui, versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda ali atirou. Feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa. Aí caiu, não podia falar, e caiu. Não, mas põe aqui, e caiu sobre o seu rosto em terra. Caiu sobre o seu rosto em terra. Ele não caiu para trás, ele caiu para frente. E eu falei, Deus, por quê? Por que esse detalhe? Humilhação, irmãos. Quando alguém coloca o rosto em terra, significa humilhação. Você se humilha quando você dobra o teu joelho, que nem eles fazem lá no Oriente. Eles dobram o joelho e colocam o rosto na terra. O que é que eles estão fazendo? Se humilhando, colocando o rosto na terra. É humilhação. Golias foi humilhado por Davi. E outra coisa, irmãos, eu vou dar um exemplo, me ajuda a tentar ilustrar isso aqui, vai. Sabe quando você usa a expressão, nossa, minha cara caiu no chão? Já ouviu essa expressão? Fiquei com a cara no chão. Minha cara caiu no chão. Eu cheguei lá, na festa, foi um encontro de amigos. Quando eu cheguei, todo mundo trouxe uma lembrança para o aniversariante. E eu nem lembrava que era aniversário dele. Nossa, a minha cara caiu no chão. Eu esqueci do aniversário dele, todo mundo levou uma lembrança, um presente, e eu cheguei com a mão vazia, e era aniversário dele, eu nem lembrava, cheguei sem nada, a minha cara caiu no chão. Vergonha, humilhação. Golias caiu com a cara no chão porque ele foi humilhado. Os filisteus foram humilhados por Davi, pelo Deus de Israel. Então você serve a um Deus que te garante a vitória. Não importa o tamanho do gigante, quanto maior for o gigante, maior é a queda e maior é a tua vitória. Oh, glória! Se coloque em pé.